noite, Natália. Fiquei Tá esperando frio? alguém. Tá um pouquinho frio aqui. Fiquei esperando alguém levantar a mão para não ficar sempre eu e o Thiago falando um atrás do outro, mas ninguém levantou, né? Tá de Vai, boa. Problema. vai ter que ser assim de novo. É sempre assim. Ele primeiro e eu segunda. Mas vamos lá. Deixa eu abrir as minhas anotações aqui. Primeiro, assim, eu fiz. Dessa vez eu fiz uma resenha, mas eu fiz assim, tipo, o que eu entendi do filme, o que o filme sugere para mim, assim, né? Aí a primeira coisa, que é a coisa mais abrangente, assim, que eu acho que é assim, que o filme ele mostra, ele traz uma representação da sociedade. Então é essa coisa dos degraus, né, das camadas, dos níveis, né? Então, como se os ricos estivessem, né, acima e os pobres abaixo, né? A metáfora, né? Então, isso era representado pela comida, né? Por essa questão de ter recursos, que no caso o recurso era a comida, né? Mas que eu acho que tem essa metáfora de que os ricos eles têm mais, os pobres têm menos, assim, né? Então, essa foi a primeira coisa assim que ficou muito assim na cara para mim, assim, né? De que é uma representação da nossa sociedade. E outra coisa que também ficou bem nítido foi que existe uma certa injustiça nesse modo de organização social. Não sei bem se a palavra é injustiça, né? Mas ficou claro para mim que o diretor do filme, né, quem escreveu também, o que eles queriam dizer com esse filme era que a questão de como eles chegaram lá, sabe? Eles não chegaram lá porque eles mereceram, ou porque eles se esforçaram mais, ou se esforçaram menos. A forma como o filme foi escrito e dirigido mostra que eles simplesmente caíram lá, sabe? Que parece que, para mim, ilustra isso das pessoas que nascem em famílias mais ricas, por exemplo, e que acabam tendo mais chance de sucesso na vida, que não passam por tantas privações como as pessoas mais pobres passam, né? Então, a justiça seria nesse sentido, assim. E também porque as pessoas que estavam no nível de cima não se preocupavam com quem estava no nível de baixo, né? E por um motivo óbvio, que é óbvio, Ferrari deve ter adorado o óbvio, o tempo todo o óbvio sempre jogado na cara das pessoas, né? Mas, enfim, que um motivo era esse, que por que as pessoas que estavam em cima iam se preocupar com as pessoas que estavam embaixo? Porque eles não estavam sofrendo, não eram eles que estavam sentindo assim, né, essa dor de passar pelas privações. Então, não tinha por que se preocupar, né? Obviamente. Tá, esse é um segundo ponto. Aí um terceiro ponto, de que eu acho que eles quiseram dizer que não existe escassez, porque nas entrevistas as pessoas escolhiam, né? Cada um escolhia a comida preferida, a comida que queria comer. Para mim, isso deu a entender que tinha comida suficiente para cada um, se cada um comesse a comida que escolheu, tudo ficaria bem, né? Todo mundo, ninguém passaria necessidade, né? Então, passou essa ideia de que não existe escassez. E eu acho que foi essa metáfora que ele quis trazer para a nossa realidade, né? De que o que existe é uma má distribuição de recursos e talvez até uma falta de consciência coletiva, não sei, ou uma falta de consciência do arbítrio coletivo, né? Como o livro da oficina fala. Mas fato é que é uma representação da sociedade, né? E eu lembrei também que eu vi um médico, alguém falando assim, esses médicos que soltam vídeos no YouTube falando assim, de que não era para a gente ver ninguém mais passando fome. Aí ele citou uma pesquisa que desde 1981, eu vou chutar aqui, eu lembro que era 1980 alguma coisa, já existe comida suficiente para todas as pessoas do mundo. Não sei que tipo de pesquisa foi feita, de que tipo de análise foi feita, mas parece que isso ficou demonstrado, assim, sabe? De que não era mais para ninguém passar fome. Que o problema era mesmo essa coisa da distribuição, e aí a questão dos interesses
econômicos, dos interesses políticos de cada país, então você não consegue distribuir, enfim. Mas fato é que não era para a gente estar passando por essa situação que hoje a gente passa. Assim, a gente passa por isso por, não sei, tipo, talvez falta de consciência, ignorância, né? E tá, esse é o terceiro ponto. Aí, o quarto ponto que eu observei é a questão da interdependência que o livro da Oficina fala. Estamos todos conectados, né? Então, uma decisão que uma pessoa toma, que no caso do filme, as decisões, assim, isso ficou também bem claro, por cada vez que alguém comia comida sem se preocupar com o andar de baixo, isso afetava, influenciava, atingia todos que estavam no poço, né? Atingia todos os outros andares. Então, obviamente, o arbítrio, ele tem um caráter individual, né? Eu tenho o meu arbítrio, mas o meu arbítrio influencia no todo, né? Somos parte disso. Outro ponto também é que o sistema, não sei se eu vou falar o sistema social, mas assim, a nossa realidade, assim, o sistema que a gente vive é muito verticalizado mesmo. Então, isso também ficou bem ilustrado, assim, tem mais importância, recebe mais, é mais valorizado quem está em cima. E aí, nos andares de baixo, né, as pessoas vão recebendo migalhas, 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 ou às vezes nada, né? Outra coisa que ficou claro para mim também, que o instinto de sobrevivência faz com que a gente se torne bichos, né? A gente já é bicho, né? Mas aí o bicho fica mais latente ainda, mais evidente, né? E essa coisa assim de que quando o bicho ele ataca porque ele se sente ameaçado, a gente viu isso no filme o tempo todo, né? As pessoas se sentindo ameaçadas porque vão me comer, então eu preciso comer, eu preciso atacar primeiro, eu preciso te matar porque senão você vai me matar para comer, enfim, né? Então essa coisa do bicho mesmo, né? De tipo destruir o outro para obter alguma coisa, né? Para conseguir um benefício para si. Isso é bem bicho, né? De acordo com o nosso entendimento da oficina aqui. Aí começam as questões mais para o final do filme, assim. Por exemplo, no momento em que eles tiveram que escolher se eles davam a panacota para a menina ou não. Para mim, isso trouxe uma mensagem de que a gente não deve perder o senso de humanidade, que isso é o mais importante. Porque nesse momento eles tiveram que decidir se eles insistiriam nessa mensagem de solidariedade ou se eles abririam mão disso, abririam mão dessa mensagem por alguém, para ajudar alguém que estava do lado, que era criança, né? Que estava mais precisando, assim. E eu acho que isso mostra que a gente pode até tentar passar uma mensagem boa, uma mensagem de solidariedade, né? Uma mensagem de comunhão, mas que se a gente não fizer o mínimo, não fizer o que está assim ao nosso alcance e não fizer o básico, a mensagem ela se torna vazia. Ficou meio que isso para mim, assim. E para mim, assim, eles conseguiram, porque eles optaram por dar, né, a panacota para a menina. Então, acabou que eles cumpriram isso, assim. Ficou bonita essa parte. Então, outra coisa também, nossa, já falei muito. Na busca por harmonia social, por bem-estar coletivo, as necessidades individuais não podem ser ignoradas, porque aí torna essa coisa que o Thiago falou, dessas histórias desses regimes comunistas autoritários, que, nossa, o objetivo é a igualdade, mais direito para todos, mais humanidade, só que acaba que as pessoas perdem a humanidade, né? Acaba que o sistema perde a humanidade, né? Porque aí começam os assassinatos, enfim, as repressões, assim, né? A quem pensa diferente, a quem age diferente, a quem não está de acordo, né? Outra coisa também que ficou claro para mim é a contaminação que a gente sofre pelo modo de viver das pessoas que estão assim ao nosso redor, né? Tipo, como a maneira como as pessoas elas vivem afeta o nosso comportamento, afeta, né, a nossa maneira de enxergar a vida, assim, né? Aquela coisa de somos produto do meio, porque o Goretti, ele entrou no poço parecendo isso, representando isso, uma pessoa correta, né? Uma pessoa idealista, assim, né? E você vê que no final do filme ele já estava cheio de sangue nas mãos, né? Então,
Isso também ficou claro para mim. Isso tem a ver também com outro ponto que eu coloquei aqui, que é as circunstâncias nos fazem bons ou maus, né? Então, é isso, tipo, quem não tá passando por necessidade tem menos chance de errar, tem menos chance de cometer crime, tem menos chance de se perder no caminho do mal, né? Entre aspas. E eu achei que nesse ponto o filme ele não tem uma visão muito polarizada, porque não teve nenhum personagem que era o bonzinho, o herói. O próprio Goretti, ele se perdeu ali no caminho dele, né? Então eu achei que mostrou uma visão mais real, assim, de que temos um lado bom, mas que em condições, dependendo das condições, a gente pode se tornar ruim, né? Pode se tornar, na verdade, até cruel, né? E aí vem aquela outra questão que eu não sei quem dos filósofos aí, dos filósofos famosos, ou os pensadores famosos falava isso, né? Que a pessoa, o dinheiro ou o poder, ele torna a pessoa cruel ou só desmascara a pessoa, né? Torna a pessoa mais verdadeira, mostra a verdadeira face. E isso ficou bem claro também na cena do Trimigazi, o velhinho lá, fazendo xixi no andar de baixo, né? Tipo, e assim, ele não tinha poder nenhum ali, sabe? A pessoa, ela acha que ela tem, assim, algum tipo de controle aí da situação e humilha quem tá embaixo, né? É meio triste isso, né? Aí, também outra coisa, meu Deus, eu já falei muito. Ferrari, me interrompe se você achar que... Mas, mas é porque eu anotei muita coisa. Esse filme é muito maravilhoso para mim, e apesar de ser horrivelmente indigesto. Outra coisa que eu anotei é que sempre existe uma pessoa iludida e esperançosa em mudar o sistema. Que às vezes essa pessoa sou eu. Mas no filme, iludida mesmo. Mas no filme, essa pessoa foi aquela mulher, a Imogari, que ela agiu assim, tentando, né, ter uma espécie de altruísmo e tentando ter a paciência e tentando conversar com as pessoas e colocando lá ao lado dela, gente, vamos colaborar. Já faz 15 dias que eu tô falando para vocês colaborarem. Ou seja, tipo, é como se a gente estivesse falando assim, falando ao vento, né? Porque ninguém vai ouvir, né? Mas eu pensei na Imogari também, porque ela também tem um lado negativo, né? Ela mostrou um lado preconceituoso ali numa cena, mas principalmente ela mostrou para mim uma culpa, que parece que ela ficou assim, como ela era a entrevistadora, a pessoa que trazia as pessoas para o poço, parecia que ela estava se sentindo culpada por ter feito isso, sabe? Então ela veio meio que procurar uma redenção ali, não sei. Mas, aí resumindo, aí volta para o livro da oficina, volta para o que o Ferrari ensina. Não adianta impor a nossa vontade, não adianta. Porque o problema surgiu mesmo quando a gente começou, quando no filme eles começaram a tentar exigir a colaboração das pessoas. Só que eles estavam impondo isso, né? E aí você viu que não deu certo, né? E acabou em violência, acabou em mais morte, acabou em falta de humanidade, enfim, aí você vê assim que não adianta mesmo, que você vai sujar suas mãos se você começar a agir conforme as pessoas agem, né? Então aí vem também o que o Ferrari ensina, assim, sobre a importância de mudar a consciência mesmo, né? A única maneira de mudar, né, as coisas assim, é isso, cada pessoa se esclarecendo, daí o conjunto dessas pessoas esclarecidas torna o conjunto de pessoas melhor. Mas cada pessoinha ali tem que colaborar, tem que cooperar, não adianta simplesmente impor, né? Aí, só para finalizar, quanto à mensagem, eu achei assim, eu fiz a minha interpretação de que a mensagem é a coisa da pureza, né? A coisa de que a gente tem a menina lá, a filha da. Esqueci o nome, da mocinha lá, da asiática, esqueci. A filha dela, ela representava essa pureza, essa inocência, assim, que eu acho que tem em todo ser humano, assim. E que, no fim, acabou que ela conseguiu subir, então que é possível que essa consciência mais pura, essa consciência de não fazer o mal, de não prejudicar as pessoas, suba, né, de um jeito bem simples falando, né, porque a gente sabe que o mal e o bem, né, é relativo, cada pessoa tem a sua ideia de bem ou mal, mas
que é possível, assim, fazer com que a sociedade se torne melhor. Eu achei que passou essa mensagem, sim, sou poliana mesmo, e é isso. Aí, só para terminar, as curiosidades que eu anotei aqui do filme, porque eu assisti 2 análises do filme que eu vi no YouTube. Primeira curiosidade, eram 333 andares, eram 2 pessoas por andar, que dá 666. Que número é esse? Não é à toa. Nada é à toa nesse filme. Outra coisa, tem uma reportagem, uma entrevista que o diretor deu, que ele falou, porque ficou uma crítica, e eu fui ver uns vídeos também. Nossa, ficou uma crítica, os liberalistas, os anarcocapitalistas, falando que era uma crítica ao socialismo. Aí o pessoal falando que era uma crítica ao capitalismo, né? Aí eu vi que tinha uma entrevista do diretor falando que não é nem uma coisa nem outra, na verdade é uma crítica aos 2 sistemas, né? Que nenhum dos 2 sistemas funciona, né? Então começa com essa crítica do capitalismo, né? Porque tinha os ricos lá em cima, tal. Mas depois o socialismo que foi tentado ser implementado não adiantou. Então acabou que nenhum dos 2 sistemas resolve, né? Outra curiosidade é que o Gorente, ele não é só, ele leva o livro lá, né? Do Dom Quixote, mas ele representa o Dom Quixote. Aí eu fui descobrir a história do Dom Quixote, que eu também não sabia muito, mas o Dom Quixote para a literatura e para a cultura espanhola, ele é essa pessoa, ele é o ideal do ideal, a pessoa mais idealista que existe, assim. E o Goretti, ele representou isso, assim, né? Eles eram muito iguais. E até nas características físicas, parece que o Dom Quixote, ele era assim também fisicamente. E, para finalizar, quem era na história do Dom Quixote, quem era o Sancho Panza, era o Trimagise, o senhorzinho velhinho ali. Pareceu muito assim, na comparação, ele representando o Sancho Panza, né? As características dele e tudo. Enfim, muitas coisas, falei. É isso. Ferrari, não me mata. Tá tranquilo, nós temos poucos colaboradores, então quanto mais a gente colaborar aqui, melhor fica para a nossa sessão.